Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Lamentações. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, verso 29 apenas. Já é o suficiente para nós meditarmos e estarmos embasados nessa madrugada. Glória a Deus. Repetindo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 29 apenas. Lamentações que está na frente de Isaías. E depois Jeremias. Verso 29 apenas. Capítulo 3, verso 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 29, diz assim a palavra do Senhor: ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Os irmãos repetem, 1, 2, 3 e já. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Oração. Pai querido, Pai amado, soberano e eterno sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Esse amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com sopro e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, repreendemos toda seta maligna, dado inflamado, potestade do mal, ó espiritual da maldade, toda obra satânica, nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os calos no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado, que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, Pai. Se alguém porventura se acha triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, Senhor, ó divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo, venha nos convencer, nos impelir, nos impulsionar, nos guiar. Estamos aqui porque somos dependentes de ti, dependentes da tua graça, dependentes do teu amor, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco pela tua palavra, vem ensinar, retarguir, instruir para a tua justiça, o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui Jeremias, no momento crítico, Jeremias diz, porque aqui é Lamentações de Jeremias, é um momento de muita lágrima, muito choro, muito sofrimento. E aqui Jeremias fala de colocar a boca no pó. Irmão, se formos olhar pó, terra, significa a terra do chão. E isso se apega porque nós fomos feitos do pó. A Bíblia fala sobre isso. E antes de ser formado do pó, porque só o pó, só a terra, não dá liga, não acontece nada. Aí, na verdade, num versículo que antecede, esse versículo fala que
começou a ter um vapor na terra e que molhava a terra inteira. E na verdade com esse vapor ele fez o barro, porque Jeremias, em outra parte do livro de Jeremias, ele fala que ele quebra o vaso e faz o vaso de novo. E o vaso é feito de barro, é terra e água. E na verdade a gente subentende que quando ele fala de colocar a boca no pó, é porque a gente vai entender da nossa origem. A nossa origem, terra. Aí na verdade é quando submetemos, quando reverenciamos, quando obedecemos, quando temos uma humildade de dizer quando erramos e quando precisamos de ser convencido, confortado e consolado, nós entendemos que a nossa origem é terra. Se você for olhar alguém que morreu e colocar ele no caixão e passar uma data certa, você vai lá, você vê que só tem osso. A carne, o corpo já se foi. Na verdade, você vê que a palavra, ela é escolta do Espírito, ela fala um momento que na verdade ela entra na ajuda das medulas. Você vê que o osso principal está no meio. É por ele que ficamos de pé. É por causa que ele falou: faça o homem-se da terra, do barro e faz. Mas na verdade é por causa da palavra dele que se formou. Porque na verdade, em outro momento, Salomão, que ele é o pregador, em Eclesiastes ele fala: assim como o vento vai de um lado e vai para o outro, e você não sabe como que o vento vai, como que ele corre, assim como formam os ossos no peito da grávida, você não sabe, porque na verdade só eu, o Senhor, sei como que faz isso. Ninguém sabe essas coisas. Essas coisas quem sabe é Deus. Tem coisa que é lícito a gente saber, está aqui, tem coisa que não. Então na verdade a nossa origem ela é da terra, é barro. E na verdade, quando colocamos a boca no pó, nós estamos dizendo para o Criador que nós reconhecemos Ele. Nós reconhecemos que viemos do pó, reconhecemos que viemos da terra e colocamos. E quando Ele fala que coloque a boca no pó, assim talvez haja esperança, significa você reconhecer. Toda vez que vamos orar, é porque reconhecemos. Toda vez que vamos orar, vou repetir, porque reconhecemos Ele, que necessitamos dEle. Necessitamos de ser consolado, necessitamos de ser confortado, necessitamos porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Toda vez que colocamos a boca no pó, estamos dizendo: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor consegue. Senhor, essa falha é minha, o Senhor que pode convencer pelo Teu Espírito Santo. Cada vez que colocamos a boca no pó, estamos falando com o Criador, não com um homem, com o Criador. Irmãos, para ficar só, não nas minhas palavras, o Espírito me impeliu a separar algumas pessoas que oraram. E tem vários modelos de oração, A primeira que eu quero me referir é Ana. Ana, ela orava, porque quando fala talvez, Jeremias fala, depende de duas situações: intensidade e propósito. Intensidade e propósito. Porque é claro que quando vamos dobrar o joelho, a primeira coisa que pedimos é perdão. Davi em um momento fala: expurga-me todos os ocultos, porque Davi, na alma dele, ele não lembra se ele teve alguma falha, não está na mente, mas se tiver alguma falha, Senhor, que eu cometi que eu não lembro, me perdoe, porque eu sou pecador. Então na verdade, quando fala de talvez, porque depende muito da nossa intensidade e do nosso propósito. Ana ela tinha um porém. Ana, ela orava porque ela queria uma bênção. A bênção que Ana queria, todo mundo acho que sabe, era um filho. Ela pedia um filho. Senhor, dizem que é de 10 a 25, né? Não tem uma média de quanto tempo ela fez uma oração. De 10 a 25, vamos colocar uma média de 15 anos, 10 anos, ela orando quase todo dia pedindo uma bênção. Irmãos, uma coisa que acontece, se a gente ora meia hora por dia,
e a gente pede uma coisa para Deus, e Deus não responde, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, porque Ana mostra que ela tinha uma intensidade para orar, ela orava sempre, incessantemente, a Bíblia fala sobre isso, que ela tinha uma intensidade na sua oração, mas na verdade ela não tinha propósito ainda. Qual que é o propósito? A Bíblia fala que ela votou um voto, a Bíblia é específica, votou um voto, é um propósito. Então esse propósito fez, porque, irmão, intensidade é todo dia você orar, mas o propósito é isso aí, só que é um propósito para com Deus, porque na verdade, às vezes nós oramos e nós ficamos frustrados porque Deus não nos responde o que queremos. Quantos de nós somos assim? Nós oramos uma coisa, pedimos hoje, aí Deus não dá. Aí nós oramos amanhã, pedimos uma coisa, Deus não dá. Aí nós vamos orando, passa um certo tempo, a gente se frustra. Frustração, decepção, é uma coisa que acontece que entristece o coração do ser humano, porque o ser humano vai pedindo, e não recebe. O que acontece? Ele se frustra, fica decepcionado, fala, poxa, o Senhor não está me ouvindo? Só que na verdade na oração temos que entender que existe intensidade e propósito. Quando ela voltou um voto de dizer, Senhor, se você atentar, se você me der o que eu quero, eu te dou de volta, porque na verdade a oração, ela não tem que ser só com o que nós queremos, ela tem que ser o que Deus quer também. Se Deus não é glorificado na nossa oração, muitas das vezes vai passar um ano, vai passar 2, vai passar 3, o que acontece? Nós ficamos frustrados, nós ficamos decepcionados, e às vezes ficamos depressivos, porque Ana ficou depressiva, Ana ficou triste, às vezes podia até mostrar, porque Penina, ela irritava excessivamente ela direto, porque na verdade, quando ficamos angustiados, depressivos, por causa de uma situação que não se resolve, sempre vai aparecer alguém para querer infernizar. Sempre vai aparecer, sempre. Se a gente for, porque, não, é porque nós não reparamos, sempre vai aparecer. No momento de frustração, e todos nós temos frustrações, no momento de frustração, sempre vai aparecer alguém que vai infernizar, alguém que vai querer irritar. Então, na verdade, quando ela mudou a sua oração e colocou um propósito, que ela orou, o Senhor, se o Senhor me der, eu devolver, porque ela subentende que ela orava, Senhor, eu quero, Senhor, todo dia fazendo isso, e cada vez que ela orava assim, ela voltava da oração frustrada. Imagina, você não ora mais, não tem mais aquela intimidade com Deus, porque você pede, Deus não responde, você pede, Deus não dá, você pede, Deus não faz, e fica aquela coisa. Então cada vez que você dobra o seu joelho, fala, não, quero dobrar o mais rápido possível, virou uma obrigação você orar, não virou uma coisa com prazer, porque oração tem que ter prazer na oração. Se você, poxa, já sei que isso vai acontecer na oração, se eu orava meia hora, eu estou frustrado, vou orar 10 minutos agora, Senhor, me perdoa minhas falhas, assim, levantou, tá bom, já orei, porque se tornou uma frustração, uma decepção, e você não consegue mais orar. Mas quando você ora, para que Ele seja glorificado, Deus responde, Deus te mostra, Deus te revela. Irmãos, eu vou voltar em Ana, mas eu vou comentar sobre Elias rapidamente, sentindo o coração aqui agora. Elias, já comentei isso, que ele fez uma faculdade de oração. Ele passou 3 anos comendo pão e carne que os porcos traziam e tomando água do rio quente. 3 anos, oração e jejum orando, para que ele fosse no Monte Carmelo. Monte Carmelo, quando eu falo monte, já comentei para os irmãos que tem 2 tipos de monte. Monte que a pessoa ela se exalta para o seu lado, fala no Salmo 46, os montes se esbravejam. Então, na verdade, quando alguém se exalta por você, é alguém se exaltando. Ou quando é monte, como fala no Salmo 133, que no Monte Hermon, que a barba de Arão desceu o óleo da unção, é quando é nível espiritual que você sobe seu nível espiritual, que você percebe que você sobe seu nível espiritual. Quando você vai passando as batalhas, você vai percebendo, porque você olha assim, não, isso aqui eu já passei, isso aqui não me fere mais.
Aí você vai passando e fala assim, não, isso aqui eu já passei, isso aqui não me fere mais. E você vai passando, você vai vendo, porque espiritualidade não é você mostrar que você é uma pessoa totalmente onipotente, onipresente. É você saber lidar com os seus sentimentos. Porque você encara o seu interior de como ele tem que encarar. Só que você mesmo não consegue encarar você. Quem que encara você de verdade? Só o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece você. Sabe, cada momento que você pensa uma coisa que não é para pensar, ele conhece. O Espírito Santo, ele conhece cada vez que você pensa algo que não é pensar, ele afasta um pouquinho. Aí ele fica, faz isso não faz isso não pensa isso não. Aí ele volta, ele vem, te consola, aí você solta aquela lágrima, oh Senhor. Então tem aquela junção, que na verdade a espiritualidade é você saber lidar com o seu sentimento. E muitas das vezes não sabemos lidar com o nosso sentimento. Quem sabe lidar com nós mesmos, nem é nós mesmos. Quem sabe lidar com nós mesmos é só o Espírito Santo. Enquanto nós não entendemos isso, não conseguimos viver direito. Não conseguimos ter união com as pessoas, não conseguimos respeitar as pessoas, não conseguimos nos arrepender verdadeiramente. E quando entendemos isso, temos a junção com o Espírito. E o Espírito nos guia, nos convence e nos impede. Então você vê que Elias, ele ficou 3 anos passando uma prova, isolado, solitário, orando, jejuando. Quando veio Monte Carmelo, Deus elevou o seu nível espiritual. Quando Deus elevou o seu nível espiritual, ele orou. Desceu o fogo do céu e passou um pouco, ele se prostrou. Aqui desceu o fogo do céu, quem fez a oração, ele se prostrou. A Bíblia fala isso, se não me engano, 18:42 de 1 Reis. Ele se prostrou, colocou o rosto no pó e só orou, e a chuva veio. Você vê que 3 anos para descer fogo no céu e para descer chuva. 2 elementos, você vê aí, ó, como que é, 2 elementos. Ele ficou 3 anos passando prova, porque tem prova que a gente não consegue passar 6 meses. Eu não ia falar essas coisas, que também pedindo só ainda. Tem prova que a gente não consegue passar 6 meses. A gente fica na prova 1 mês, a gente passa uma prova 1 mês. Poxa Senhor, o Senhor não tem misericórdia? A gente não sabe se gloriar na tribulação, porque na verdade 3 anos você solitário, comendo só um tipo de comida, bebendo água naquele lugar, sem conversar com ninguém, só orando, porque, irmão, ferramenta de discípulo é oração e jejum. Mateus capítulo 6, é oração e jejum, oração e jejum. E você vê que ele se prostrou e não fala a oração dele quando veio a chuva. Irmãos, eu vou falar de Daniel, você não entendeu? Daniel, você vê que Daniel, a Bíblia fala que ele tem um espírito excelente. Daniel, ele tem intensidade e tem propósito. Intensidade e propósito, ele não muda. É cova, intensidade e propósito. É mão misteriosa, intensidade e propósito. Explicou para Sadraque, Mesaque e Abednego, apareceu a estátua. Intensidade para você, ele não muda a intensidade nem o seu propósito. Ele ora 3 vezes ao dia, e isso leva a quê, irmãos? Ele tem a intensidade e propósito, revelação, profecia, mas o principal de tudo é a intercessão. A intercessão, porque ele ora, porque ele sabe que eles estão sendo escravos na Babilônia, e ele ora assim: Senhor, a nós está a confusão de rosto. Ele se coloca como se fosse assim. As pessoas todas estão atrás dele, mas ele está na frente das pessoas. Senhor, cuida delas, Senhor, porque eu e elas somos confusos. Sem ti não somos nada, Senhor. Senhor, olha por nós, porque todos nós prevaricamos, todos nós pecamos contra ti, nos rebelamos contra ti. Senhor, nos perdoe, Senhor. Ele se coloca intercedendo, porque ele tem Espírito Santo, mas ele se coloca porque, eu já comentei, porque o profeta, normalmente, o discípulo, ele paga um preço diferente, porque tem diferença de chamado escolhido. Então, ele subentende que ele também é responsável. E na verdade, você sempre orar com intensidade e propósito, o quanto que vai acabar você orar todo santo dia, porque você não liga mais para os seus problemas. Quando você ora, vou repetir isso aqui,
Espírito está falando aqui, quando você ora com intensidade, com propósito, passa um certo tempo que você não ora mais para você. Vou repetir de novo. Aleluia. Quando oramos com intensidade e com propósito, não oramos mais por nós mesmos. Nós passamos uma fase, porque nós demoramos para alavancar nessa fase. E quando passamos essa fase, a gente não dobra mais joelho para orar por nós mesmos. Nós não pedimos, Senhor, olha a minha situação, Senhor, faça isso por mim. Nós não pedimos. É difícil? É muito difícil. Às vezes é a vida inteira. Para a gente pegar e começar, porque na verdade, eu vou comentar assim, que o Espírito me pediu agora, a gente pode fazer o teste para alguns que quiserem fazer, porque na primeira hora que você ora, você fala das suas angústias, das suas aflições. Nós somos assim, seres humanos no geral. Nós vamos falando na primeira hora. Quando chega na segunda hora, aí a gente vai percebendo que o Espírito Santo está ali do nosso lado, está nos consolando. A gente sente a mão dele nas nossas costas, abraçando, a gente vai se arrepiando e vai começando a falar. E a primeira coisa que ele fala que nos ama. Ele fala que ama a gente. Então, lá passando um pouquinho, quando chega na terceira hora que você está orando, você não consegue, você pede perdão por ter pedido por você. Você começa a pedir pelas pessoas. Aleluia. E você para um certo momento e você vai fazer o quê? Você começa a orar direto. Quando você está andando normal e você pensa em você, a primeira coisa, quando você dobra o seu joelho, passa um pouquinho, que você sente a presença dele, você fica constrangido de você ter agido daquela maneira. Fala, poxa, como que eu tive coragem de agir daquela maneira? Como que eu fiz isso? Então Daniel, como ele agia com intensidade, com propósito, ele intercedia. E o principal, irmãos, é uma proteção, porque existe uma guerra entre anjos e demônios terrível. Nós paramos para comer, para dormir, para ir no banheiro. Os anjos e os demônios nunca param. Eles nunca param. Eles ficam sempre fazendo um cabo de guerra. Os anjos de um lado, os demônios do outro, buscando a nossa alma. Eles ficam o dia inteiro, é o trabalho deles, fazem isso o dia inteiro. 24 horas, porque 24 horas não existe nem no tempo. A eternidade não tem tempo, né? Nós temos tempo, a eternidade não existe tempo. Então, na verdade, eles ficam pensando só em fazer isso. Só que você vê que quando ele fez um outro propósito de orar, Deus mandou um anjo para revelar para ele, porque ele passou mal. Porque você ora muito, você vai tendo revelação sobrenatural, fora do normal. O que vai acontecer daqui 100 anos, Deus começa a mostrar isso para você. E na verdade, veio um anjo para falar para ele que Deus tinha ouvido a oração dele já. Só que tinha um demônio que não deixou, chama Príncipe da Pérsia, não deixou ele passar. E na verdade você vê que a nossa bênção, ela está no mundo espiritual. O que nós precisamos é o mundo espiritual. Está pairando. O que falta na guerra espiritual, a gente se prostrar. É sempre colocar a boca no pó, para entendermos a situação da nossa vida e outras situações que há de vir. Então, na verdade, você vê que o príncipe da Pérsia barrou um anjo. Teve que no 21º, você vê que estou falando de eternidade de tempo. Isso é difícil de entender, porque você vê que os anjos são eternos, só que ele explica no tempo. Ele parou o primeiro dia, no 21º dia veio um outro anjo subsidente, que é Miguel, que tinha uma espada, veio, bateu no outro demônio e passou e entregou a mensagem. Então, na verdade, o que acontece? Entende que você é protegido de um tanto, e você tem revelação de um tanto quando você ora, e você não ora por si mesmo. Irmãos, Daniel, falei aqui de Daniel, e eu lembrei aqui de eu vou falar aqui, porque o Espírito Santo me impeliu assim, de um leproso. Tem um leproso. Irmãos, eu já comentei com o meu pastor, né? Já conversamos sobre falar de leprosos. Eu tenho a minha maneira de ver. Eu já comentei isso aqui. Você vê que qual o leproso que Deus dá testemunho dele no Antigo Testamento? É uma pergunta retórica, quem quiser falar, pode falar. Não, Jó. Naamã diz que é valoroso, né? A Bíblia fala que é valoroso. Mas Jó, Deus dá testemunho dele, que é reto, sincero e temente. Deus dá testemunho dele para Satanás. Fala, está vendo, meu servo Jó? Era leproso. Jó ficou leproso. As pessoas colocam lepra como pecado. Pode assemelhar, a pessoa que tem que falar tem que entender bem, porque relacionar lepra com pecado. Mas leproso, você vê que no Antigo Testamento fala de Jó. Jó, Deus dá testemunho dele. Isso é muito forte, irmão.
O dia que Deus começa a dar testemunho de nós, quer dizer que nós estamos chegando num nível já espiritual que os anjos demônios conhecem a gente de verdade. Conhecem a gente de verdade. Eles sabem, sabe porque os anjos demônios eles sabem, só não sabem o que nós pensamos, mas os nossos atos, todos os anjos demônios eles veem. É padrão, no espiritual na eternidade é desse jeito. A gente vai para o espiritual, quem foi escravo do pecado, sabe como que é quando vem no mundo espiritual, quando aceita Jesus de verdade. E entende que essa guerra, ela é terrível. Mas Jó, no Antigo Testamento, agora eu vou falar para você, no Novo Testamento, Jesus chora, quando Jesus vem, ele chora por causa de uma pessoa, porque você vê que Jesus ele tem um monte de discípulos, o apóstolo, que anda com ele, mas Lázaro era amigo, era íntimo dele, não era apóstolo, mas era íntimo, não tinha cargo, mas era íntimo, tinha uma amizade plena com ele, tanto que Jesus chorou. Se você for pegar, irmãos, os leprosos que falam na Bíblia, é claro que Geazi pegou a lepra, porque ele viu dinheiro na situação, é claro, mas leproso não fala, porque Jesus quando ele vai curar um leproso, ele não fala, está perdoado os seus pecados. Os leprosos normalmente ele não fala. Eu não achei, se tiver alguém pode me mostrar, eu não achei, entendeu? Quando Jesus vai fazer isso. E tem um, quando ele desce o sermão da montanha, ele se força, bem pode, ele coloca a cara no pó, se quiseres, bem pode limpar. Você vê que a reverência, a humildade desse leproso é fora do normal. Quando a gente tem uma intensidade, tem um propósito e tem uma humildade para pedir para Deus, Deus ele sempre concede. Ele sempre concede. Irmãos, tem uma mulher, Lucas capítulo 7, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu já falei muitas vezes dela e eu admiro muito essa passagem. Essa mulher, ela está num lugar que ela não poderia estar, porque ela quebrou tradição, ela quebrou a religiosidade, ela quebrou um lugar, porque na verdade você vê os garotos para aprender a palavra com 13 anos, bar mitzvah, a menina bat mitzvah, filhos do mandamento, filhas do mandamento. O judaísmo é assim, bat mitzvah, bar mitzvah, filhos do mandamento e filhas do mandamento. Tinha que ter um minyan, 10 pessoas, 10 homens, não poderia ter mulher. Não poderia. Eu estou explicando isso para os irmãos entenderem a gravidade da situação, que aquela mulher não poderia entrar, porque é um culto. Essa mulher não poderia entrar nunca no lugar que ela entrou. Ela nunca poderia entrar. Ela jamais poderia entrar na casa desse fariseu Simão. E na verdade o que acontece muito, irmãos, é assim. Muitos de nós, não conseguimos entrar no quarto, fechar a porta do quarto e orar e falar com Deus e reconhecer a presença dele ali. Mas muitos de nós conseguimos dobrar o joelho no pé de homem e chorar. Muitos de nós não conseguimos entrar no quarto, é uma coisa séria, irmãos. Eu vou entregar só para falar só o que Deus está falando. Muitos de nós não conseguimos, eu falo de nós, falando geral todo mundo, até eu no meio aqui. Quando muitos de nós aqui não consegue dobrar o joelho a fazer reverência, com humildade a Deus, mas a homens sim. A homens, porque é muito fácil, gente. Eu vou para a igreja, mas a homens eu me prostro, mas a Deus de verdade eu não me prostro. Deus vê isso, irmão, porque na verdade Simão, quando aquela mulher entrou e beijou os pés de Jesus, chorou e tirou com os cabelos, os homens comentaram. Se conhecesse mesmo, julgou a mulher. E ele foi e ele explicou. Existe uma tradição de a pessoa chegar, lavar os pés, a pessoa beijar, dar um beijo na bochecha, é uma reverência a um sacerdote, a um profeta, a um rabino, que Jesus era um rabino da época, e era uma reverência, e não teve reverência nenhuma de molhar os pés, a tradição que tinha de beijar com óculo santo, e não teve de passar, porque se anda muito no deserto pessoado, passa um perfume. E a mulher não. A mulher conseguiu se prostrar aos pés dele e chorar.
E quando ela chorou ali, irmãos, é como se fosse, quando a gente vai cultuar a Deus, a gente sai de pecador a adorador. Porque a gente vem, a gente é pecador remido, a gente vem, a gente se arrepende, Senhor me perdoa, e a gente adora. Perdoa, se arrepende e adora. E faz isso. E essa mulher, ela conseguiu fazer isso, porque arrependimento é a gente conhecer Jesus, não os homens. Porque aquele homem, Simão fariseu, reconheceu Jesus como um simples homem, um homem normal. A mulher não. Muitos de nós estamos chorando nos pés de quem não pode nos salvar. Muitos de nós somos assim. Choramos nos pés dos homens, nos pés das mulheres, nós somos assim. Quando aprendemos a chorar verdadeiramente no pés de Jesus, nós saímos, nos arrependemos, porque quando arrependemos de verdade, choramos nos pés de Jesus. Todo santo dia, Jesus mesmo falou, Mateus capítulo 6, quando você quiser orar, entra no seu quarto, abre a porta, fecha, fica lá você ora, em secreto, e depois eu te falo. E muitos de nós não, muitos de nós choramos nos pés dos homens. E enquanto choramos nos pés dos homens, irmãos, significa que não nos arrependemos dos nossos pecados. Nossos pecados só estão guardados. Porque quando aprendemos com Jesus, é diferente. É diferente. Irmão, para finalizar, não tem como falar de Jesus. De Jesus. Porque tudo é um processo de intensidade e propósito. Propósito de se arrepender, propósito de fazer propósito para Deus ser glorificado. Tudo uma questão de intensidade e propósito para sair do nível do talvez, da dúvida, porque oração tira a gente do nível da dúvida, do talvez, porque o versículo está falando, põe a boca no pó, talvez, assim haja esperança. Esperança é coisa grande. Jesus, para finalizar, Jesus, ele sempre está orando. Uma hora, porque estou conversando sobre isso, Jesus, ele tem um momento que ele precisa de dinheiro. Pedro, joga um anzol, pega o dinheiro do imposto, fala para mim por ti. Ele uma hora sofreu de íntima compaixão, a mulher do esquife. Tem um momento que ele chorou por causa do seu amigo Lázaro. Em cada momento Jesus sofreu alguma coisa, sentiu alguma coisa, teve sentimento, emoção, como nós. Teve sentimento, emoção. Mas uma coisa que mostra em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas que mostra mais, é a oração. Tiro de pedra, foi orar. Ele mandou o pessoal subir no barco, foi orar. Se você vai analisar esses detalhes, ele sempre orava. E no momento que antes dele ser crucificado, Jesus no Getsemane, é uma parte que tem nos quatro, porque muitos têm nos sinóticos, que é o extremo semelhante, Mateus, Marcos e Lucas, e alguns têm só no João. No momento que tem João, não tem nos três sinóticos. Então, na verdade, quando tem nos quatro, é porque é muito importante essa passagem, muito importante mesmo. E a gente passa, muitas vezes a gente lê a Bíblia e passa batida algumas coisas, e Jesus no Getsemane tem nos quatro. E Jesus vai orar. Eu quero ser simples e rápido nessa passagem, porque quando ele vai dobrar, quando vai sair sangue e água, e ele está orando, e ele fala para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice, passa. Irmãos, para nós aceitarmos a situação, que é muito difícil, para cada um de nós tem situação difícil, para nós aceitarmos a situação de como ela é só com oração. Mas não com oração, é claro que intercessão é muito bom, mas com oração nossa, para verdadeiramente termos esperança. Nós, estou falando de nós termos esperança, porque é muito fácil. Ô irmão, ora por mim, aí alguém ora por você, glórias a Deus, aí você vai embora. Na hora que passa 5, 6 horas, você começa a ficar de novo. Aí você encontra a pessoa, ora por mim.
Aí você fica o quê? Você fica dependente da oração dos outros, e você, na verdade, você não tem esperança. E quando que você tem esperança? Quando você ora, porque Jesus mostrou isso. Senhor, passa de mim esse cálice, passa. E como? É porque ele estava orando, que sempre tinha o Espírito Santo consolando ele. Quando a gente ora, a gente está falando: Senhor, nos consola, Senhor, nos conforta, Senhor, me convence, Senhor, toda vez que a gente ora, para aceitarmos as coisas, porque muitas das coisas que acontecem, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue, a princípio, a gente vê uma situação, na nossa casa, no nosso serviço, a gente vê uma situação, a gente não aceita, e é assim, porque Jesus mostrou aqui que é assim, a gente não aceita. Como que a gente faz para aceitar, para ter esperança na situação? É a oração. Quando nós oramos, a esperança ela começa a brotar no nosso coração. E quando temos esperança, é uma coisa grande. Quando temos esperança, as coisas, a tribulação, a gente gloria na tribulação, porque é uma das coisas mais difíceis que tem. Para mim, tapa na cara, da outra face, e você gloriar, porque duas coisas difíceis: você tomar um tapa na cara e falar assim: ó, pode dar outra aqui. É uma coisa mais difícil. E a segunda coisa, apareceu uma tribulação, apareceu uma adversidade, glórias a Deus, Senhor. As duas coisas mais difíceis, e para mim eu vejo que é dessa maneira, o mais difícil é dar outra face e gloriar na tribulação. E como a gente gloria na tribulação? Quando a gente adquire paciência para ter esperança. E quando a gente ora, as coisas que eram grandes se tornam pequenas. As coisas que eram uma tempestade se tornam só um pequeno vento. Então a oração, ela produz isso. A gente vai, Deus vai nos consolando, nós vamos aceitando uma situação. Eu agradeço por Deus, em nome de Jesus. Deus mandou. Todos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Que maravilha, né? A oração é um reino de bons frutos. Você fala, Deus ouve.